Como é que eu defino o integrismo? O integrismo para mim é a atitude de quem exige do outro o extremo acordo, o acordo integral. Ou você está de acordo comigo em tudo, ou então você é o meu inimigo. Se você não estiver de acordo comigo em tudo, você é meu inimigo declarado e você está querendo destruir a igreja. Isso é integrismo, não é? Agora, o que acontece? O integrismo ele está presente entre os tradicionalistas. Eu distingo conservador de tradicionalista. Por quê? Porque, ao meu ver, os tradicionalistas não são conservadores. Os tradicionalistas são revolucionários de direita. O que é a atitude revolucionária básica? A atitude revolucionária básica é a atitude seguinte: eu sei como o mundo deve ser, se o mundo não segue a minha cabeça, ele está errado. Entendeu? Essa é a atitude revolucionária básica. Você dizer assim: nós iremos chegar um dia em que o orbe da terra estará submetido ao Papa e todos em obediência viveremos num triunfo da fé católica. Isto é revolucionário de direita. Isso é uma visão revolucionária. Você está dizendo que vai acontecer aqui na Terra um paraíso, entendeu? Quando você olha para a Idade Média de forma romântica e diz: quando todos os reis da Terra eram cristãos e todos obedeciam ao Papa. Primeiro, isso não é verdade, porque isso nunca aconteceu, né? Isso é uma visão romântica da Idade Média. As coisas não eram assim, havia muito pecado, muito conflito, muito problema, muita miséria na igreja medieval. Mas se olha para o passado da Idade Média e diz: a igreja precisava ser assim, né? Então vejam só. Isso é uma visão revolucionária. Você cria um ideal e se o mundo não está de acordo com aquele ideal que você colocou na sua cabeça, o mundo está errado. Meus senhores, nunca haverá um triunfo da religião católica neste mundo. Repito, nunca haverá triunfo da religião católica neste mundo. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Catecismo da Igreja Católica. Não é? Ou seja, isso daí é necessário para que se exorcize um certo triunfalismo e para que se compreenda o que é o cristianismo de verdade. Não é? Nós temos que entender que o cristianismo sempre foi um fenômeno de minoria, sempre foi um fenômeno fermento na massa, sal da terra, luz do mundo. E mesmo durante a Idade Média os cristãos eram poucos, embora os católicos fossem muitos, não é? Ou seja, os verdadeiros católicos eram poucos. Os verdadeiros convertidos, o verdadeiro fermento na massa. Por quê? Porque o povo, ou seja, o cristianismo exige de nós uma atitude de fé que o povo, de uma forma geral, não tem e que tenta, então, se escorar ou numa instituição ou numa piedade popular superficial. E chama isso, essa coloração, essa tintura de cristianismo. Não sei se dá para vocês entenderem o problema. Parece estranho, principalmente vivendo nós, no ambiente gramscista em que nós vivemos, em que o povo é idolatrado, não é? A palavra povo, na linguagem gramscista do Brasil, não quer dizer o povo, mas quer dizer uma classe social, proletariado, que está encarregada da revolução, embora isso não aconteça no fato histórico, mas é a ideia deles. Bom, então o povo é que tem fé, o povo é que sabe as coisas. Não, o povo não sabe. Não necessariamente o povo tem fé.
E vamos ser bem objetivos. O cristianismo no Brasil sempre foi uma tintura bastante superficial. E, portanto, o cristianismo será levado para frente por, me desculpem a palavra que é politicamente incorreta, mas eu vou pronunciá-la. O cristianismo será sempre levado para frente por uma elite espiritual. Ou seja, gente que quer alguma coisa com a história do Brasil, né? Gente que quer alguma coisa com a fé. É por isso que eu digo sempre aos padres, pastoralmente falando, isso daqui é um conselho pastoral, eu não sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu tenho ideias. O conselho pastoral que eu dou é que os senhores gastem tempo, sim, atendendo o povo em geral e dando a eles os sacramentos. Isso tem valor, mas gastem muito mais tempo com quem quer realmente se converter. Na sua paróquia tem dois tipos de católicos. O católico que quer realmente se converter e o católico que está lá querendo resolver seus problemas. Ou seja, aquelas pessoas que se importam com Deus e aquelas pessoas que só se importam consigo mesmas. Ora, você tem que saber distinguir isso é o mínimo, né, da inteligência espiritual, de você saber distinguir alhos e bugalhos. Não é todo mundo que está sentado no banco da igreja e está vindo na fila da comunhão que quer alguma coisa com Deus. Tem muita gente que está transformando a igreja verdadeira em idolatria, não é? Agora, nós devemos e podemos tolerar estas pessoas dentro da igreja, porque Jesus disse assim, que o reino dos céus é como uma pequena semente de mostarda que se transforma numa árvore grande e as aves do céu vêm buscar abrigo nela. Essas pessoas que estão dentro da igreja e não querem verdadeira conversão são mais ou menos essas aves do céu que vêm buscar abrigo dentro da igreja. E muitas vezes Deus usa essas ocasiões para converter essas pessoas. Agora, o problema é que nós temos que ter consciência disso e não começar a tratar as aves do céu como se elas fossem a verdadeira igreja, como se fossem o núcleo da igreja. Vejam, vocês se lembram da aula passada? Eu falei, nós sabemos onde está o núcleo da igreja, nós não sabemos onde é que está a fronteira última, né? Nós temos uma fronteira canônica, porque a gente tem que pôr ordem na bagunça, né? Não podemos considerar todo mundo católico. Mas, ao mesmo tempo, esta fronteira canônica, ela é bastante frouxa. Para a igreja colocar uma pessoa para fora da igreja, canonicamente, a igreja é muito benigna, é muito benévola. Ela pensa, repensa, considera, reconsidera, entenderam? Só os crimes muito graves que a igreja pune com excomunhão, e nem todas as excomunhões excluem da igreja, como nós vimos na aula passada. Então, nós precisamos dentro da igreja ter essa atitude de que existe um núcleo de comunidade, um núcleo de pessoas onde realmente está acontecendo a fé, onde realmente as pessoas estão vivendo o seu batismo. E o que é a vivência batismal? A vivência batismal é a vivência do sacerdócio batismal. E o que é o sacerdócio batismal? É, como qualquer sacerdócio cristão, o oferecer-se em sacrifício. Isso quer dizer que existem padres e bispos que não são verdadeiros cristãos. Entendem isso? A consequência é evidente. Existem padres e bispos que não são verdadeiros cristãos, ou seja, que não vivem o seu sacerdócio no sentido de se oferecer a Deus em sacrifício. Deus usa essas pessoas, assim como usa também outras pessoas batizadas dentro da igreja, para fazer o bem. Tá? Se essas pessoas são realmente aves do céu que estão buscando abrigo dentro da igreja. E não
se são o inimigo disfarçado de aves do céu que estão aí para depredar a árvore, entenderam? São duas coisas diferentes. Também preciso distinguir isso. Porém, qual é a atitude do integrista? A atitude do integrista é a atitude de achar que todo mundo precisa estar de acordo a respeito de tudo. E que dentro da igreja, nesse núcleo, nesta elite espiritual, dentro da igreja, essas pessoas que querem realmente se converter e que são de Deus, não é possível discordar. Gente, é possível discordar. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre dogma de fé e teologia. Essa distinção nós já vimos, não é? O dogma é comum para todos. A teologia não é. A teologia é um esforço humano assistido pelo Espírito Santo, né? A gente espera que a graça de Deus nos ajude a fazer teologia, mas ao mesmo tempo a teologia não é o dogma, não é a fé. Mas também não tem só o problema da fragilidade da teologia. Existe também uma fragilidade ainda maior, né? Que é a questão da razão prática. A razão prática, ela tem uma debilidade, uma fragilidade muito grande. Nós, seres humanos, quando nós enxergamos as coisas como elas são, não é? No caso aqui, a teologia, a filosofia, a gente vai e enxerga, assistidos pelo dogma da fé que nos diz por onde é que vai o caminho, a gente enxerga filosoficamente, teologicamente, onde é que a coisa está. Mas uma vez que a coisa está, meu irmão, na hora de decidir o que fazer, as coisas são muito questionáveis. Entenderam? Muito questionáveis. A igreja nunca teve e nunca pretendeu ter infalibilidade pastoral. Ou seja, isso quer dizer que as decisões e os decretos de um bispo, de um papa, de um concílio, as decisões pastorais de um bispo, de um papa, de um concílio, de uma conferência episcopal, podem sim ser completamente erradas, completamente inadequadas. E nós podemos sim discordar. Entenderam? O que é que nós não podemos dentro da igreja? O que nós não podemos é desobedecer sem uma razão divina para desobedecer. Por exemplo, se o meu bispo diz que no jubileu da arquidiocese todas as paróquias irão fazer a primeira comunhão numa celebração única no estádio de futebol, e todas as crianças que vão fazer a primeira comunhão irão fazer a primeira comunhão numa única celebração de massa no estádio de futebol. Isto é uma decisão extremamente questionável. Mas se eu não tenho uma razão divina, eu não posso desobedecer. Eu posso dialogar com o bispo, tentar dissuadi-lo, dizer, olha, não é conveniente por essa e essa razão, né? Eu posso tentar mostrar o contrário, mas na hora de obedecer, meu irmãozinho, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por quê? Porque não é uma coisa que seja dogma de fé, né? Entende? Por exemplo, se o Papa decretasse que os
padres não somente não estão mais obrigados a usar o hábito eclesiástico, como de fato somos obrigados a usá-lo, por lei da Igreja. Se o Papa dissesse, olha, não somente vocês estão dispensados, vocês estão proibidos de usar o hábito eclesiástico. Eu deveria obedecer, a não ser que eu tivesse uma razão divina para ver que o Papa está fazendo algo contra a vontade de Deus. Então existe lugar para a desobediência. O padre Henri de Lubac, né? Vocês sabem que o padre Henri de Lubac, na década de 50, na época, no pontificado de Pio XII, ele foi condenado ao silêncio, né? Que não deveria publicar nada, que não deveria fazer nenhuma manifestação pública e porque estava sob suspeita a sua teologia a respeito da graça. Bom, depois, com o passar do tempo, com o Concílio Vaticano II, ele foi nomeado perito, né, para ver como as coisas mudaram. Hoje a teologia dele é admirada e o homem foi feito cardeal pelo Papa João Paulo II. Só para saber como é que o mundo vira, né? Como é que o mundo gira. Hoje nós sabemos a história. Mas vamos nos colocar na posição do pobre padre Henri de Lubac, na década de 50, um padrezinho jesuíta na França. Sem saber que viria Vaticano II, que viria João Paulo II e que ele seria feito cardeal um dia. Ele foi ao Humani Generis, não condenou o pensamento dele, mas disse que o pensamento dele era muito perigoso. Tá? Ou seja, na briga teológica entre Henri de Lubac, jesuíta, e Garrigou Lagrange, dominicano, venceu o dominicano. Pois bem, este homem foi condenado a ficar em silêncio e obedeceu. E escreveu um livro chamado Méditation sur l'Église, Meditações sobre a Igreja, onde ele faz uma carta de amor à Igreja, enquanto estava condenado ao silêncio. Atitude bem diferente do senhor Leonardo Boff, que, condenado ao silêncio, só escreveu mais heresia. Hã? Muito bem. Henri de Lubac escreve a Méditation sur l'Église e descreve qual é a atitude do vir ecclesiasticus, ou seja, o homem de igreja. Como é um homem de igreja? Um homem de igreja sabe esperar, sabe sofrer. Um homem de igreja sabe crer. E crê o quê? Que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Deus não está dormindo no bar. Jesus pode aparentemente estar dormindo dentro do barquinho da igreja, enquanto o barco da igreja faz água por todos os lados. E nós, dentro da igreja, podemos fazer a nossa oração, a nossa súplica desesperada, dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Porque às vezes parece realmente isso, né, gente? Às vezes realmente a impressão que dá é isso: o barco está para afundar. O barco está sem rumo. O barco está sobrando. Senhor, não te importas que pereçamos? Mas o homem de igreja sabe
que Deus tem um caminho que é diferente dos nossos caminhos humanos e que, portanto, o nosso aceitar a cruz de Cristo no meio do conflito da igreja significa a nossa fidelidade à igreja, mesmo que muitos homens de igreja não sejam fiéis a ela. Entende? Nós precisamos ser fiéis à igreja. Quando eu digo que o catecismo da Igreja Católica fala que não haverá um triunfo da Igreja Católica, que nós, essa visão triunfalista, integrista, ela não tem nenhum fundamento na tradição da Igreja. Eu estou dizendo isso a partir do catecismo. Vou ler para vocês o que é que o catecismo diz. No número 677 do catecismo se lê o seguinte: a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Quem não entendeu, entenda. A igreja vai seguir Jesus na morte e na ressurreição. Ou seja, ele está dizendo que a igreja de alguma forma morrerá. De alguma forma, nós não sabemos, nós não temos bola de cristal, não sabemos o futuro. O que acontecerá nós não sabemos, mas nós sabemos que a igreja de alguma forma morrerá. Entenderam? Sim, senhor. 677. Portanto, olha só, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Desencadeamento último do mal. O mal, a maldade, irá contra a igreja. Irá desencadear, irá mostrar toda a sua sanha, toda a sua vontade de destruição, toda a sua maldade. E a igreja vai descer do céu. Ou seja, a ressurreição, entendeu? O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Meus senhores, esta é a fé da igreja, esse é o nosso catecismo. Não vai ter sociedade perfeita, sem classes, sociedade justa, paraíso aqui na terra. Não, senhor. O que vai ter é que haverá um desencadeamento último do mal contra a igreja. Então não vai ter o paraíso da esquerda, mas também não vai ter o paraíso da direita, em que todos os presidentes e reis da terra irão se ajoelhar diante do Papa e irão dizer: nós obedecemos vossa santidade. Então pense bem que nos tempos que correm, eu não sei se nós estamos no desencadeamento último do mal, mas que nós estamos num desencadeamento do mal, nós estamos, isso ninguém pode negar. Não sei se é o último ou se é o penúltimo, não é? Mas é um desencadeamento do mal e é grande. Grande como jamais se viu, jamais foi visto na história da igreja. No século XX, morreram mais católicos e cristãos perseguidos e martirizados por serem católicos e cristãos
do que em toda a história da igreja. Tá bom? Não é mais do que nas primeiras perseguições dos primeiros cristãos. É mais do que toda a soma de todos os mártires de 19 séculos. É menor do que a quantidade de mártires do século XX que foram mortos nos campos de concentração nazistas e nos campos de concentração comunistas, nos paredões do México, de Cuba, na China e Companhia Limitada. Mortos pelo simples fato de serem cristãos, de serem católicos. E que a Igreja Católica desconheça estes números, ou seja, que nós católicos nem sequer façamos ideia da quantidade de irmãos que hoje estão na prisão pelo crime de ser católicos, pelo simples crime de serem católicos. Só isso já diz o estado em que o desencadeamento do mal se encontra. O que é que faz barulho, o que é que faz mídia hoje? Os católicos que apoiam Bento XVI? Não. Evidente que não. Quem faz um barulho do cão é um grupo de anarquistas malucos que fazem camisinha com foto do Papa, né? É gente maluca defendendo o aborto dentro da igreja. É a corrupção em que se encontra o próprio Vaticano, porque os maiores inimigos do Papa estão dentro da casa dele. E isso não estou aqui revelando nenhum segredo pontifício, nada Não. Quando você começa a ver que gente de dentro do Vaticano, e isso aparece na mídia, né? Aparece na mídia assim: informantes dentro do Vaticano dizem que, né? Vatican Insiders, gente de dentro do Vaticano, atesta que o pontificado de Bento XVI é um desastre. Quando isso aparece na mídia, é porque não tem mais o que disfarçar, né? Eu já sabia disso há muito tempo, né? Já há muito tempo eu conheço profundamente o pessoal da Cúria Romana e todo o aparato ao redor do Papa. Conheço várias dessas pessoas e sei perfeitamente que existe um bom número de oficiais, de bispos, arcebispos e cardeais dentro da Cúria Romana que não estão de acordo com o Papa, só que a desobediência no Vaticano ela é mais sutil. A desobediência no Vaticano ela é feita assim de forma mais legal, entende? Na aparente obediência. Não há uma oposição frontal declarada e assumida, mas existe essa covardia de estar dentro da coisa, fazendo de tudo para que as coisas não deem certo e depois passando informação para o inimigo. Quando você lê num jornal britânico essa manchete que Vatican Insiders, gente de dentro do Vaticano, diz que o pontificado de Bento XVI é um desastre, é porque não tem mais o que esconder, né? Não tem mais o que esconder. Eu, por pudor e respeito, ficava quietinho. Agora que as coisas já estão aí às claras, então é necessário dar nome aos bois, né? Vou fazer o quê? Então é necessário dizer que as coisas realmente estão numa situação penosa no Vaticano. Uma situação penosa. Quem quiser ser fiel à igreja, que o seja por conta sua.
Porque se você for esperar que os colaboradores do Papa sejam todos fiéis ao Papa, pode esperar sentado que Jesus volta antes. Tá? Infelizmente. É a situação em que nós nos encontramos. Então, não estou fazendo nenhum discurso apocalíptico, dizendo que não tem mais jeito, acabou tudo. Não. Eu sou da seguinte opinião, gente. Vejam só. Que nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós vivemos num mundo da informação, não é isso? A informação globalizada. Mas a informação pode ser uma tentação do demônio. Digo por quê? Porque o demônio nos dá a onisciência, mas não nos dá a onipotência. Deus não se destrói ao saber de tudo, porque Ele é onipotente. Ele tudo pode, Ele não somente tudo sabe, Ele tudo pode. Agora, você tudo saber e nada poder é esmagador. Entendem? Que existe uma desproporção. Você de repente passa a vida inteira colhendo informações na internet, ouvindo coisas, ouvindo notícias, cada uma mais desastrosa do que a outra, etc e tal. De repente você sente uma vertigem imensa, você diz que está tudo perdido, melhor dar um tiro na cara, né? Não tem mais solução nenhuma. Mas eu sou um pouco contrário a essa concupiscência dos olhos, né? Essa curiosidade, curiositas, que é diferente da verdadeiro conhecimento. Essa curiositas que se manifesta hoje em dia nessa cultura da internet, em que a gente vai, busca informação, como se a gente fosse quase que abutres em busca de carniça, né? A gente vai atrás de más notícias o tempo inteiro. Vai atrás de más notícias, atrás de más notícias. Você vai tanto atrás de más notícias que você termina ficando com uma vertigem imensa. Eu não estou dizendo que a gente não pode se informar. Não, a gente deve se informar de como é que estão as coisas. As coisas estão más. Só que, atenção, uma vez que você sabe isto, tá? Esqueça isso. Porque não compete a você resolver tudo. Compete a você fazer o seu dever. Entendeu? Você é Deus Todo-Poderoso que vai resolver tudo? Não. Você vai fazer o que você, dentro da sua capacidade, no seu lugar, onde Deus chamou você, onde você vai fazer o que é possível para você. O que é que você, como pai de família, pode fazer para fazer com que a fé católica sobreviva? Educar seus filhos. Cumprir sua missão de bom católico. Né? Conversar com seus vizinhos. Abrir os olhos das pessoas que estão ao seu redor no trabalho. Aí você consegue fazer isso. Cumpra seu dever. Mas isso não vai resolver tudo. Mas Deus não chamou você para resolver tudo. Quem é você? O que é que eu vou fazer? Eu vou cumprir minha missão de reitor de seminário, de professor de direito canônico, sabendo que eu sou um homem morto. O que quer dizer ser um homem morto? Quer dizer o seguinte, gente, que eu me ofereço em sacrifício. Esse é o meu sacerdócio batismal e o meu sacerdócio ministerial. É eu me oferecer em sacrifício. Isso de se oferecer em sacrifício quer dizer o seguinte: você não tem que agradar os homens, tem que agradar a Deus. Não quer dizer que você vai ser agora um suicida, né? Que vai dar a sua cara a tapa e fazer de tudo para acabarem com você. Não é isso não. Um cristão não é um kamikaze. Um mártir nunca foi um kamikaze. E a igreja, vejam só, a igreja sempre condenou, e isso tem vários testemunhos na época dos Santos Padres, a igreja sempre condenou quem se oferece livremente para o martírio. Não, o martírio é uma graça que você recebe. Se Deus quiser que você seja mártir, você será. Agora, não se ofereça para ser mártir, porque isso é presunção, e na antiguidade
os santos padres dizem assim: muitos sucumbiram diante dessa presunção. Ou seja, o cara vai lá e se oferece, na hora do vamos ver, ele amarela, entendeu? Na hora do vamos ver, ele cai fora e trai a igreja. Por quê? Porque aquilo não era o dom do martírio, era a presunção, a vaidade de ser mártir. Então, nós não devemos ter a vaidade de ser mártires. Nós não devemos agora querer nos oferecer inutilmente. Não, você seja prudente, faça o possível, não é? Para fazer a vontade de Deus, dentro da sua prudência, mas existem momentos limites na nossa vida, em que você é encurralado pela situação, em que ou você manifesta a sua fé, ou então você é um traidor. Entenderam? Existem momentos limite. Existem momentos que nós não podemos ter respeito humano, mas devemos ter temor a Deus. Vocês sabem o que é respeito humano? Aprenderam isso no catecismo? Hein? Não? Isso é uma linguagem muito clássica dentro da igreja, não é? O respeito humano não é o respeito pelas pessoas. O respeito humano é uma linguagem técnica para dar nome a uma coisa que se chama covardia, pusilanimidade. É o contrário do temor de Deus. Quando Pilatos é colocado numa saia justa pelos sumos sacerdotes e se vê obrigado a decidir entre condenar injustamente Jesus ou ele mesmo se prejudicar, ele escolhe salvar a si e condenar o inocente. Ele age por respeito humano. No pós-fácil do seu livro autobiográfico, o Papa Bento XVI tem uma palavra a respeito do respeito humano, onde ele diz que Pilatos não era um monstro de maldade. E aqueles aqueles judeus que gritaram crucifica-o, crucifica-o, não eram monstros de maldade. Eles eram somente pessoas que se deixaram levar pela multidão, pela ditadura, pelo diktat do pensamento, da mentalidade predominante. Ou seja, é gente que pisou na própria consciência, sufocou a própria consciência para não ter que enfrentar os outros. Então, a sua consciência está dizendo, por exemplo, que o aborto é um crime, um assassinato, e que o bispo de Olinda e Recife, embora antipático aos olhos da mídia, embora conservador e pouco popular, que o bispo está certo. E errados estão todos os outros que gritam crucifica-o, crucifica-o. E você se vende à multidão para sair bonito na foto, para dizer, não, eu não vou me queimar. Isso chama-se respeito humano. Agora existe uma opção: o respeito humano ou o temor a Deus. A quem você teme? Ao justo juiz que virá julgar os vivos e os mortos? Ou você teme o que os outros estão julgando? Né? Gente, tudo isso é importante se nós vamos falar de direito canônico. Então, vejam só. As coisas são muito difíceis. Nós, no direito canônico, estamos lidando
com leis práticas. Estas leis, né? O direito faz parte da razão prática, né? Essas leis não são inquestionáveis, mas são as leis da igreja, as leis da tradição da igreja, de séculos e séculos de experiência. Cuidado, eu não preciso estar de acordo com tudo. A igreja não é uma fábrica de salsicha onde todo mundo precisa ser igual. Então, se nós queremos estudar o direito canônico, queremos compreender o que é o direito canônico, nós temos que entender que existe um núcleo da igreja, um núcleo da fé que precisa ser defendido a qualquer custo. E qualquer custo quer dizer o seguinte: se eu tiver que escolher entre a minha vida e a fé, eu escolho a fé e perco a vida. Se eu tiver que escolher entre a minha vida e o sacramento, eu escolho o sacramento e perco a vida. Se eu tiver que escolher a palavra de Deus minha vida, eu escolho a palavra e perco a vida. Ou seja, o núcleo da igreja é mais do que nós mesmos. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. O que é que está por trás, por exemplo, dessa situação de aborto, né? O que é que está por trás desta propaganda abortista? Está uma filosofia materialista que diz o seguinte: a única felicidade possível que eu tenho é esta vida, e eu devo evitar todos os incômodos desta vida, mesmo que isto me leve a matar e tirar outras vidas. Essa é a filosofia que está por trás. Se uma criança vai atrapalhar aquilo que é a minha comodidade, eu tenho que estar disposto a matar para ganhar essa comunidade. Essa é a filosofia que está por trás. É o materialismo de que esta vida, esta comodidade é melhor e vale mais do que tudo. Então, muito cuidado quando dentro da igreja vocês ouvem uma apologia a respeito da vida. Cuidado, porque essa palavra ela é ambígua. Deus é o Deus da vida, sem dúvida alguma, e a igreja é a favor da vida. Mas cuidado, porque muitos apologetas da vida são a favor do aborto. Então cuidado com a coisa. Esse pessoal todo que fala, não, nós temos que a vida, né? Nós temos que lutar pela vida, não sei o que, etc. Então não tem ninguém lutando contra o aborto. Eles estão lutando a favor de quê? Do bem-estar materialista deles. Entendeu? Então cuidado. Dentro da igreja você vai encontrar dois tipos de pessoa falando a respeito da vida. Você quer saber qual dos dois tipos é? Faça o teste e pergunte a respeito do aborto. Entendeu? Quando a pessoa é contra o aborto em qualquer circunstância, seja ela qual for, então esse daí é a favor da vida. Mas quando o cara faz todo um discurso a favor da vida e depois começa a abrir exceções, não, mas tem casos em que a igreja tem que repensar, porque não é bem assim, porque não sei o que, etc e tal, está começando a abrir cláusulas. Ou seja, vamos falar em português claro, quem é a favor da vida, gente, é a favor da vida eterna. Entende? Que a vida eterna vale mais do que essa vida aqui. Essa é a vida verdadeira. Quem fala de vida, mas não pensa e não se preocupa com a vida eterna, está pensando só com essa vida material, vai terminar querendo tirar a vida dos outros. Tá? Então, isso não é perder tempo numa aula de direito canônico, porque nós estamos falando de teologia do direito. E teologia do direito tem por trás toda uma teologia a respeito do ser humano, a respeito da igreja e a respeito daquilo que são as coisas mais importantes. Ok? Bom, gostaríamos de dar passos mais concretos e continuar vendo
retomar o nosso curso, nós estávamos vendo a posição do cardeal Ottaviani e da escola romana, né? Nós precisamos agora retomar esse caminho. Vamos lembrar que nós estávamos vendo o problema colocado por Rudolf Zohm no seu livro Direito Canônico, em que ele disse que a natureza, a essência do direito canônico é absoluta e totalmente contrária, está em contradição com a natureza da Igreja e do Evangelho, não é? Com a natureza do Evangelho, enquanto tal, e da Igreja verdadeira. Muito bem. Então, estamos tentando resolver isso e responder a esse problema. Vimos a escola romana, que diz que a Igreja é uma sociedade perfeita. Nós aprendemos que essa linguagem de sociedade perfeita quer dizer simplesmente que é uma sociedade completa. Eu disse para vocês também que eu concordo que a Igreja é uma sociedade perfeita, não é? E não me venham dizer que a Igreja não é uma sociedade perfeita com argumentozinhos de dizer que existem membros da Igreja que são pecadores, porque aí você não entendeu, foi nada. Quando a gente diz que a Igreja é uma sociedade perfeita, nós estamos dizendo somente que ela é completa, ou seja, ela possui todos os meios para alcançar o seu fim. E um dos meios é o direito. Porém, isto não responde aos problemas levantados por Rudolf Zohm. Por quê? Porque não responde ao fato de que esta igreja, sociedade perfeita, etc e tal, é uma criação humana. Portanto, que o direito canônico é uma criação humana e que a igreja visível é uma criação humana e pronto. Então isso não nos coloca com Deus. E isso também em outras tentativas de resposta. Vejam como existe uma outra escola, aqui você pode colocar a letra B, se letra A é o ius publicum ecclesiasticum de Ottaviani e a escola romana, uma letra B, não é? Nós podemos olhar para teologias como de Bertrams, Guilherme Wilhelm Bertrams. Quem é Bertrams? Bertrams era um jesuíta, foi professor na Gregoriana, e existem dentro da escola de direito canônico da Gregoriana duas linhas. Uma é a de Beyer, outra é a de Bertrams. Eu não sou de nenhuma das duas. E depois vocês vão descobrir que eu sou muito mais partidário da escola de Munique. Mas iremos ver depois. Bertrams diz o seguinte, ele faz o seguinte raciocínio. Existe o adágio ubi societas ibi ius, não é? Onde há uma sociedade, aí está o direito. A igreja é uma sociedade, logo a igreja tem que ter direito. O que é a igreja? Bom, Bertrams coloca a realidade de que a igreja está ligada ao mistério da encarnação, não é? E que, portanto, o direito canônico seria uma consequência metafísica desse mistério da encarnação. Jesus se encarnou. Ao se encarnar, ele quis a igreja. Ao querer a igreja, portanto, ele queria uma sociedade. Ao querer uma sociedade, ele queria direito. Entendem? Então, é uma consequência para Bertrams
o direito canônico é uma consequência do mistério da encarnação. Vejam, tudo isso que ele está dizendo é absoluta e totalmente verdade, tá? Mas não responde à objeção de Zom. Por quê? Porque qual é a objeção de Zom? É que a natureza do direito é contrária à natureza do evangelho. Ora, eu tenho que examinar a natureza do direito, se eu quiser responder a isso. Não é? Coisa que Bertrams não faz, porque quando ele parte da realidade da encarnação, essa resposta de que Deus, ao querer a encarnação, queria também o direito, não é? Essa resposta não é suficiente, porque ele precisa compreender que o direito pode ser enxergado, como de fato enxergado pelos protestantes, como os homens, como consequência do pecado. Entenderam? Ou seja, algo que é tolerado. O direito existe porque o pecado existe. Já que o pecado existe, tem que ter direito. Então é por isso que a igreja defende um direito canônico. Então, vejam que isso não responde suficientemente. A gente não pode olhar para o direito canônico somente como uma coisa tolerada. Nós temos que olhar para o direito canônico como uma realidade de fato existente dentro da igreja, que não somente é tolerada com a igreja que existe, mas que faz parte e é exigido pela própria essência da igreja. É por isso que eu optei pela escola de Munique, porque ela responde de forma mais adequada a isso. Porque veja só, você se coloca diante de uma situação como Leonardo Boff e a teologia da libertação. Você chega e diz assim: o direito canônico existe porque Jesus se encarnou e ele teve que assumir o direito. Sim, mas eles dividem a igreja em duas realidades. Essa realidade mais encarnatória, mais visível, ela está marcada pela fragilidade do pecado, e existe uma outra igreja, a igreja invisível, a igreja do carisma, a igreja do Espírito Santo, que não tem direito nenhum. Se você vincula a igreja ao Espírito Santo, você cai fora dessa história de direito canônico. Portanto, o direito canônico deve ser uma manifestação tolerada. Então, essas soluções sofrem de extrinsecismo. Não sei se vocês entendem o negócio. Ou seja, tudo que eles dizem é correto, mas não responde à objeção principal. O que eu tenho que fazer, se eu quiser refutar cabal e definitivamente Rudolf Zohm, eu tenho que responder à objeção de que a natureza, a essência da igreja, a essência do direito são incompatíveis. A essência do evangelho e a essência do direito são incompatíveis. Vejam, isso daqui não é um adversário. O Padre Paulo está desenterrando um adversário do início do século XX, final do século XIX, mas que não tem relevância nenhuma. Gente, esse homem está citado em nota de rodapé no livro Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff. Quer dizer, é um cara que vocês nunca ouviram falar, mas que está, as ideias dele, Rudolf Zohm, as ideias dele estão na cabeça dos padres da América Latina hoje, entendeu? O problema? Você olhe, por favor, para os padres que você conhece e vocês verão que o direito canônico é tido e havido como uma coisa que é contrária ao evangelho. E que os argumentos que são usados depois, quando você apresenta uma norma canônica, o argumento que é apresentado é esse. Não, mas o evangelho... Entendeu? Essas pessoas nunca estudaram Rudolf Zohm e, no entanto, as ideias de Zohm estão na cabeça deles.
É uma eclesiologia protestante. Protestante. Então, ou nós respondemos esse negócio, ou nós vamos continuar com esse cacuete a vida inteira. Tá entendendo? Uma outra tentativa de resposta, não é? Pode colocar aí letra C. É a escola de Navarra. Para quem não sabe, a escola de Navarra, ela é ligada ao Opus Dei, não é? Qual é a tendência da escola de Navarra e por que é que eu não sigo a escola de Navarra? Vocês sabem que a maior parte dos canonistas do Opus Dei, antes de serem canonistas, foram advogados. Isso faz parte da própria formação da obra, não é? Os padres da obra, eles de uma forma geral, não é? Eles já foram, eles têm uma profissão leiga. Eles foram leigos que foram médicos, engenheiros, advogados, que exerciam sua profissão dentro da obra e depois são escolhidos para o sacerdócio. Fazem teologia, filosofia, teologia, como todo mundo, né? E a partir daí são mais padres do que os outros padres, né? Ou seja, o padre da obra do Opus Dei, eles têm esta grande vantagem de terem tido uma vida, aspas, secular, antes de serem padres. Isso marca bastante a mentalidade da pessoa quando ele teve que viver como leigo, teve que ter uma profissão. E isso faz parte da espiritualidade da obra, porque a espiritualidade da obra é a santificação pelo trabalho. Então um padre que vai ser padre na obra, antes de ser padre, ele tem que trabalhar em alguma coisa. Aí depois ele vai se formar em filosofia e teologia e vai ser ordenado padre. E é interessante que depois eles não viram padres engenheiros, padres médicos, padres advogados. Não. Eles viram padre. São mais padres do que muitos dos nossos padres que nunca tiveram nenhuma profissão. Mas ficam marcados interiormente no coração por essa experiência de proximidade com a vida leiga. Isso é uma riqueza. Bom, tendo dito isto, por que é que eu não concordo com a solução apresentada pela escola de Navarra? Porque a escola de Navarra, a meu ver, padece de civilismo, ou seja, uma mentalidade do direito civil. O direito civil é bem diferente do direito canônico. Eles enriquecem, quando eles fazem comentários a respeito do direito canônico, eles enriquecem o direito canônico porque trazem para dentro do direito canônico técnicas, pensamentos e reflexões que foram elaboradas durante séculos dentro do direito civil. E isso é coisa boa. Não estou negando nada dessas contribuições positivas. Mas nós aqui não estamos lidando com o direito em si mesmo. Eu estou aqui dando aula, não é de direito, por enquanto. Eu estou dando aula de teologia do direito. E a teologia do direito deve ser teologia. Entenderam? Então eu não posso pensar a teologia do direito sem uma eclesiologia e sem resolver a coisa teologicamente. Não basta resolver juridicamente. Então, simplesmente insistir no fato de que o direito canônico é um direito de pleno, ou seja,
uma ciência jurídica de pleno direito e que deve ser tratada e respeitada como tal, eu acho que isso não resolve os nossos problemas. Ou nós damos um embasamento eclesiológico para esse negócio, ou então vai ser muito difícil nós vivermos e convivermos. Então nós precisamos ir de encontro à dificuldade real que os padres reais encontram hoje dentro dos nossos seminários reais. E as dificuldades reais são de índole protestante. Ou eu desço a arena para discutir eclesiologia protestante, como com argumentações teológicas, olhando qual é a natureza filosófica do direito e qual é a natureza teológica da igreja. Eu não vou responder. Bom, eu vou fazer o seguinte, vamos passar rapidamente para a escola de Munique. E depois que nós virmos a escola de Munique, eu volto atrás e apresento outra vez, com mais detalhes, o pensamento de Bertrams e o pensamento da escola de Navarra, tá? Porque é assim, se a gente apresenta as coisas em detalhes, primeiro aquilo que vai ser deixado de lado, vocês ficam naquela expectativa, o que é que virá, né? Vamos ver então o que é que vem, e depois a gente volta atrás e vê as vantagens e desvantagens da opção que o professor de vocês fez.